Então, uma pequena leitura das palavras do Guru Rinpoche. Instruções para a prática correta do Dharma. Guru Rinpoche, o mestre de Udiana, residia no mosteiro Samye, após ter sido convidado ao Tibete pelo rei Tristan Detsen. Na ala leste do templo central, ele deu muitos ensinamentos ao rei, aos seus comandantes e às outras pessoas devotadas. Por não compreenderam corretamente, ele deu essa instrução repetidas vezes. O mestre Pema disse: não importa quantas vezes eu ensino, o povo não compreende. Ou, em vez, engaje-se somente em ações corrompidas. Se você quer praticar o Dharma corretamente do fundo do coração, faça o seguinte. Ser um budista leigo não significa apenas observar os 4 preceitos raiz. Significa mandar para bem longe os não-virtudes. Ser um noviço não significa meramente assumir uma forma externa pura. Significa praticar a virtude corretamente. Ser um monge não significa somente controlar o corpo, a fala e a mente em atividades cotidianas e ser proibido de fazer todo tipo de coisa. Significa trazer todas as raízes de virtude, o caminho da grande iluminação. Ser virtuoso não significa simplesmente vestir-se com hábitos amarelos. Significa temer a maturação do karma. Ser um amigo espiritual não significa apenas assumir uma conduta digna. Significa ser o protetor glorioso de todos os seres. Ser um yogi não significa meramente comportar-se de forma espontânea. Significa misturar a própria mente com a natureza do Dharmadhata. Ser um praticante de mantra não significa apenas murmurar encantamentos com uma atitude ambívalente. Significa atingir rapidamente a iluminação, pelo caminho de unir meios e conhecimento. Ser um meditador não significa simplesmente viver em uma caverna. Significa treinar-se no significado verdadeiro do estado natural. Ser um eremita não significa somente viver no coração da floresta. Significa ter a mente livre de construtos dualistas. Ser doto não significa somente deter as 8 preocupações mundanas. Significa distinguir entre certo e errado. Ser um bodhisattva não significa reter o interesse próprio dentro de si. Significa empenhar-se nos meios para liberar todos os seres sencientes do samsara. Ter fé não significa lamuriar-se. Significa entrar no caminho correto, por medo da morte e do renascimento. Ser diligente não significa engajar-se em várias atividades agitadas. Significa empenhar-se nos meios para deixar a existência no samsara para trás. Ser generoso não significa meramente dar com preconceito e parcialidade, mas significa ser profundamente livre de apego e absolutamente qualquer coisa. Instruções orais não significa muitos livros escritos. Significa poucas palavras que acertem o ponto vital do significado da sua mente. Visão não significa simplesmente opinião filosófica. Significa estar livre das limitações dos construtos mentais. Meditação não significa fixar-se em algo com o pensamento. Significa ter a mente estável, em cognição natural, livre de fixações. Ação espontânea não significa apenas agir com abandono louco. Significa estar livre da fixação de que percepções delusórias são reais. Conhecimento discriminativo não significa
o intelecto aguçado do pensamento equivocado. Significa compreender que todos os fenômenos são não surgidos e desprovidos de construtos mentais. Aprender não significa apenas receber ensinamentos através dos ouvidos. Significa transpassar concepções errôneas e alcançar a realização que está além da mente conceitual. Refletir não significa somente seguir pensamentos conceituais e formar suposições. Significa transpassar o apego ilusório. Consumação não significa somente os rupakayas convidados a descer de Akanishta. Significa reconhecer a natureza da mente e alcançar a estabilidade nesse reconhecimento. Não confunda meras palavras com o significado dos ensinamentos. Mescle a prática com o seu próprio ser e alcance liberdade do samsara, agora mesmo. Ontem eu vi uma pessoa usando uma camiseta que estava escrito em inglês: Unity above division. União em vez de divisão. Então, eu sinto que nós estamos num período que tem tantas forças tentando dividir as pessoas. E muitas dessas forças, eles não têm uma motivação boa. Eles descobriram, se consegue dividir as pessoas, você pode tomar poder. Você vai exercer um certo poder sobre as pessoas. Se você faz o outro lado ser um demônio, um vilão. Então, para eles angariar poder, eles vão fazendo o outro lado do diabo, enquanto eles são santos. E isso vai criando divisão. E agora, com a imprensa, se você tem uma tendência para um lado ou para o outro lado, você vai só vendo aquele via da imprensa, que vai reforçando suas ideias. E muitas vezes você não vai ver fatos e reportagens ou entrevistas com pessoas que têm outros pontos de vista, que têm outras informações, que você não tem acesso para formar uma opinião objetiva. Então, esses dias, hoje em dia, está funcionando dessa forma. E cada vez mais está dividindo as pessoas. E durante a eleição de 2 anos atrás, eu fiquei profundamente triste com a nossa sangha, porque teve muito briga entre irmãos e irmãs da sangha. Eu tentei aconselhar as pessoas de não entrar nesse tipo de briga, nesse tipo de não virtude. Em primeiro lugar, nós temos votos como praticantes de manter uma visão pura em relação aos nossos irmãos e nossas irmãs da sangha, nossos professores. E até as pessoas ficaram revoltadas comigo para tomar algumas pessoas para tomar essa posição. Vocês precisam ter paciência, vocês precisam ter compaixão e amor um com o outro e ter tolerância para opiniões diferentes do que suas. Porque senão, o que é isso além de apego? Apego a alguma ideia, apego a alguma ideologia. Será que em algum lugar dos sutras ou dos tantras fala você precisa desapegar tudo, menos suas ideias políticas, menos suas ideologias? Não. Principalmente nós temos que abrir mão de nossas ideias políticas, de nossas ideologias. É exatamente eles que nos mantêm presos aqui em Sansara. Muito menos brigar com irmãos e irmãs da Sangha no nome de alguma crença política, alguma ideologia. De novo, nós vamos ter nossas tendências políticas. Isso não tem problema. Temos que tentar trabalhar para melhorar o mundo dentro dos sistemas.
Mas se nós não conseguimos fazer isso com tolerância pelas outras opiniões, é melhor esquecer, melhor não fazer nada. Se você quer se engajar, você tem que engajar mantendo sua calma, não ficando com raiva, não ficando nervoso, revoltado com pessoas com outras opiniões. Provavelmente o outro lado não é tão ruim quanto você foi doutrinado a acreditar. Pode ser ruim, mas não tão ruim quanto você está sendo manipulado a acreditar. Talvez você pode ver isso com seus próprios olhos. Muitas coisas que eles falaram que a esquerda iria fazer, muitas coisas que eles falaram que a direita iria fazer, muitos não fizeram. Eles tentaram lhe assustar para lhe manipular, para nos dividir. E tanto mais dividimos que nos ficamos, quanto mais nós vamos ter problemas na sociedade. Quando o diálogo e a conversa não resolvem os problemas, só resta uma forma de resolver problemas: na pancada, na briga. E quando chega a violência, só tem uma forma de parar a violência: o diálogo. Todos os conflitos acabam no diálogo. Então temos que dialogar agora, antes de chegar no conflito, antes de chegar na violência. Agora é hora de parar, acalmar nossos ânimos, escutar o outro lado, sacrificar um pouquinho de nossos desejos, o outro lado sacrifica um pouquinho de seus desejos e achar o quê? O meio, o caminho do meio, que é tudo que o Buda falou. Temos que encontrar o meio, o caminho do meio. Ano que vem, nós vamos ter uma outra eleição. E agora eu estou lhes avisando que eu vou bater muito nessa tecla. Ano que vem, eu não quero ver brigas na Sangha. Eu não quero ver discussões nas redes sociais, no WhatsApp. Se você tem um mal entendimento com alguém, uma diferença de opiniões, e você não consegue se segurar, eu vou pedir para vocês, implorar para vocês, faz uma conversa particular. Melhor, face a face. Quando você está atrás de um teclado, nós ficamos muito corajosos, praticamente sem vergonha. Quando sentamos face a face com outro ser humano, nós somos mais compreensivos, nós somos mais comportados, sem a proteção da tela e do teclado. Então eu vou pedir para vocês, se tem diferenças, se vocês querem debater, debatem em particular, ou num site de debates, ou um site político. Mas, por favor, não no site do Dharma. Os grupos do Dharma é para quê? Para criar harmonia, união, para nos aprofundar com uma família cheia de amor na prática do Dharma, na paciência, na tolerância, na generosidade. E, acima de tudo, na sabedoria, a sabedoria de reconhecer que os pensamentos, as ideias são ilusórios, são passageiros. E mesmo assim, mesmo a pessoa mais inteligente do mundo não pode ter certeza de tudo. Porque tem pessoas inteligentes falando em todos os tipos de filosofias, todos os partidos políticos que você pode imaginar. Pessoas muito mais inteligentes do que nós. Eles mesmos não podem chegar a um acordo. O que isso significa? Significa que a verdade não é tão preto e branco. A verdade é relativa. Muitas coisas que nós achamos boas acabam sendo ruins. Muitas coisas que nós achamos ruins acabam sendo boas. Isso é a não dualidade. E se você quer imaginar o que é o oposto de não dualidade, se poderia fazer um bom argumento que a política. Então, se vocês não gostam desse tipo de fala, eu preciso lhes avisar, vai ter muito. Principalmente começando ano que vem.
que eu vou bater muito nessa tecla. E não sou para a Sangha, mas eu rezo que o mundo inteiro pode acalmar um pouquinho, abaixar a poeira, abaixar os ânimos e tentar voltar para o diálogo, um diálogo civilizado. Como um grande presidente dos Estados Unidos falou, em um diálogo em que os anjos boas predominam sobre os anjos ruins dentro de nossas psicologias. Que os anjos boas predominam, as tendências boas, ok? Talvez você pode estar perguntando, Lama, eu concordo com você, mas eu não consigo controlar as minhas emoções, a minha revolta com pessoas de outro partido político, de outras opiniões. Então, eu gostaria de mudar isso, mas eu não sei como mudar isso. Então, o que eu aconselharia para alguém nessa situação? Faz uma contemplação para ver onde você está muito apegado às suas ideias. E faz uma contemplação para o que você está apegado. É alguma, por exemplo, eu gosto da cultura como está. Eu não quero perder essa cultura. Tenho muito apego a essa cultura. Mas faz uma contemplação. A cultura é impermanente. Mesmo se você faz tudo para segurar a cultura, você vai perder. Ou eu tenho apego de uma certa liberdade, um direito adquirido. Faz uma contemplação com aquela liberdade, aquele direito adquirido também é impermanente. Nós vamos perder, pelo menos na hora da morte. Ou eu tenho medo que não vou ter acesso a um bom plano de saúde. Claro que nós queremos ter uma vida longa, mas também temos que enfrentar o fato que todos nós vamos adoecer e morrer. Então não adianta ter pânico, medo, ficar histérico, se você não consegue ter acesso ao tratamento que você precisa. Em algum determinado momento, que vai ser um belo dia como hoje, nós vamos precisar enfrentar doença, nós vamos precisar enfrentar morte. E se nós fazemos uma análise um por um, as ideias pelo qual nós lutamos tanto, as ideologias pelo qual nós lutamos tanto, nós vamos ver apegos e medos atrás dessas ideologias. E apegos e aversões. E nosso trabalho como budista é abrir mão de apego e aversão. Então, para seu próprio benefício, para seu próprio progresso espiritual, é um campo fértil para você fazer progresso como praticante. Examinando por que eu estou tão apegado a essas ideias, esses movimentos. É baseado no apego, que, por seu lado, é baseado em ignorância e confusão, que não é nada mais do que vacuidade. Então, um excelente final de semana, uma excelente semana para vocês, e espero que essa semana nós podemos juntar forças e continuar nossa acumulação de Buda Medicina na terça-feira, às 6:30. Então, um grande abraço para todo mundo, beijos, tchau.